Informação divulgada sobre SAF no Fluminense. Já apareceu o fundo que vai controlar a Sociedade Anônima de Futebol do Tricolor. Além disso, tem ótima notícia do Flusão e novos passos no imbróglio lá da Copa do Brasil, Águia de Marabá e Fluminense, aquela briga do Águia com a CBF para definir onde será a partida. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Desde já te convido a deixar um like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. A manhã tricolor foi muito agitada com essa notícia divulgada pelo colunista Lauro Jardim, lá do O Globo, sobre a SAF do Fluminense. O Lauro Jardim publicou uma matéria bem curtinha, de 2 parágrafos, falando que uma proposta de SAF será apresentada ao Conselho Deliberativo do clube muito em breve. De acordo com ele, o clube venderá o controle, e ele fala em 51% das ações da SAF, para um fundo. E aí ele complementa que, embora o Banco BTG Pactual esteja estruturando o processo de venda, o fundo será administrado pela Prisma Capital. Aí vamos lá, algumas coisas importantes para a gente entender disso tudo, tá? Primeiro, a questão do controle, 51%. A gente sabe que o Mário Bittencourt lá atrás não queria vender o controle do Fluminense, ou seja, ele queria transformar o clube em SAF, mas vender apenas 49% dos direitos dessa SAF. Com isso, 51% ficaria com o clube associativo e o Fluminense seguiria como um sócio majoritário nessa operação. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, o Mário começou a perceber, e ele mesmo confessou isso em entrevista coletiva, que não seria o melhor modelo para o Fluminense, não seria possível, talvez não atraísse tantos investidores. Agora o Lauro Jardim fala em vender o controle, mas ele cita uma porcentagem de 51%. Ou seja, quem comprar essa SAF do Fluminense vai comprar basicamente ali a metade, mas bota 1% a mais só para se tornar maioritário. É diferente, por exemplo, do caso do Botafogo, do caso do Vasco, que agora voltou atrás, do caso do Cruzeiro, outros casos aqui do futebol brasileiro, que o pessoal que compra a SAF acaba comprando 80%, 90% dos direitos ali, né, da porcentagem desse controle. Vamos aguardar para ver se concretiza de fato essa informação dos 51%, mas eu acabo estranhando de primeiro momento ela. Eu achava que comprariam uma porcentagem maior. Aí vamos lá. Ele fala que, embora o BTG esteja estruturando esse processo de venda, esse fundo vai ser administrado pela Prisma Capital. A Prisma Capital é uma empresa que tem vários fundos. Ela investe em diversos ativos, tá? Mas ela é uma empresa de fundos, ou seja, ela controla o fundo, mas o fundo nada mais é do que pessoas botando dinheiro naquele projeto. Vamos botar dessa maneira. Prisma Capital é uma empresa fundada por 5 caras, se eu não me engano, e a maioria deles era do BTG antes, tá? Eles foram do BTG, saíram e fundaram a Prisma Capital. A gente sabe que o BTG Pactual, o próprio Mário Bittencourt já falou, está fazendo apenas esse processo de estruturação. Então aquelas informações que o BTG compraria, o Fluminense, etc e tal, não procedem. O BTG só está operando a transição para a SAF e alguém vai comprar. De acordo com o Lauro Jardim, a Prisma Capital, através desse fundo, vai comprar. Mas vamos lá, como é que vai funcionar essa história do fundo? Porque é importante saber, primeiro de tudo, a gente não sabe de fato quem que está investindo. A gente sabe por meio de quem está sendo feito esse investimento, e é por meio da Prisma Capital. Mas os investidores, até o momento, não foram revelados. E aí, com isso, a gente também não sabe, por exemplo, quem vai ser o CEO dessa SAF. Tô vendo muitos tricolores já batendo aquele desespero e reclamando de, meu Deus, o Mário vai virar CEO, etc e tal. Cara, nessa informação do Lauro Jardim não diz nada quanto a isso. Eu sei que saiu algumas semanas atrás uma informação dizendo que o BTG meio que começou a ceder um pouquinho sobre isso, né? Não queria o Mário, mas agora começou a ceder. Só que, gente, nessa situação, falando em português até um pouco mais chulo, o BTG não tem que querer nada. A verdade é essa. O BTG, ele tá intermediando a situação, e aí é o fundo, a galera que botar dinheiro nesse fundo, que será administrado pelo Prisma Capital, que vai decidir quem é o CEO, seja Mário Bittencourt ou não. Então, o BTG lá atrás ter cedido nesse sentido, muda muito pouco, tá? Para o que a gente entende aqui e para o que interessa. Então, com isso, o que significa? O André Esteves não vai botar dinheiro no Fluminense? Não necessariamente. Também não estou dizendo que ele vai, tá, gente? Mas ele pode ser na pessoa física dele, enquanto André Esteves, e não enquanto um dos sócios do BTG Pactual, pode ser um dos investidores da SAF.
Assim como, enfim, qualquer outra pessoa com dinheiro que possa vir a fazer parte desse fundo, tá? Então isso é importante. Eu vi muita gente entendendo, interpretando que o dono do fundo, por exemplo, que um dos principais caras ali do fundo é um cara chamado Marcelo Halak. Halak, eu não sei como é que se pronuncia. Ah, então é ele que vai ser o dono da SAF do Fluminense? Não necessariamente, ele é o dono do fundo. Mas não necessariamente ele vai investir nesse fundo. Isso está ficando claro? É um assunto um pouco delicado, é meio complicado, mas estou tentando explicar da maneira mais palatável aqui para vocês o que eu consegui entender. E até teve um exemplo que eu até postei na rede social ao lado, que um amigo meu que entende bastante disso de mercado financeiro me passou. E é um exemplo assim, que ele trouxe um pouco mais para, não sei de vocês que estão assistindo, mas pelo menos para mim a realidade, né? Eu não estou acostumado a lidar com operações de empresas assim milionárias e fundos, etc e tal. Então o exemplo que ele me deu foi o seguinte, ó. O Joãozinho, ele tem uma casa em Búzios que está inacabada. Essa casa tem que reformar. Só que o Joãozinho entende que para ele é melhor vender essa casa do que de fato fazer a reforma. Então ele vai e contrata uma empresa, nesse caso o BTG, para ajudar ele a vender. Aí o BTG vai lá no terreno, ele estuda o terreno, vê a fundação, vê quanto que vale aquela casa ali, etc e tal. E aí o BTG, que é a empresa que está intermediando, vai procurar interessados em comprar aquela casa lá em Búzios do Joãozinho, tá? Aí aparece uma galera que gostou da casa e quer comprar. Aí beleza, essa galera é um grupo. Então assim, 5 pessoas. Leozinho, Mateuzinho, Pedrinho, Josézinho e, sei lá, Sandrinho. Esses 5 caras querem comprar a casa. E aí eles vão e ligam para um banco, vamos supor, o Itaú, no caso é o Prisma. E aí fala, pô, cria uma conta só, que aí nós 5 vamos botar dinheiro nessa conta, e aí através dessa conta a gente vai comprar essa casa. Entendeu? É mais ou menos essa a situação que está acontecendo. O fundo vai ser criado lá no Prisma Capital, e aí esses investidores que a gente ainda não sabe quem são, e aí pode ser o cara que é dono da Prisma, pode ser o André Esteves, pode ser o Fundo Mubadala da Arábia Saudita, pode ser Felipe Capuano. Não, Felipe Capuano acho que é um pouquinho mais difícil. Mas enfim, pode ser qualquer um. A gente não tem essa informação ainda. Vai, através dessa conta que foi criada, comprar essa casa. Aí, perguntas normais, né? Vamos lá, quem vai gerir essa obra? Ou seja, quem que vai ser o CEO, né, da reforma ali? Quem que vai administrar a casa depois que ela ficar pronta? Quem que vai morar lá? Vão ser os 5 juntos? Vai virar uma república? Vai ser um que vai morar a cada tempo? Isso não tem a informação, entendeu? Isso vai depender do acordo que for feito entre o banco, né, o Prisma, ou no caso do exemplo aqui o Itaú, e quem botou o dinheiro no fundo. Ou seja, os 5 carinhas aqui que eu falei, 5 eu estou dando um exemplo, tá? Não necessariamente são 5, mas os caras ali que botaram dinheiro nessa conta, nesse fundo, para comprar essa casa. Então é eles que vão definir quem que vai ser o engenheiro que eles vão chamar para fazer a reforma, quem vai ser o pedreiro que eles vão contratar, quantos quartos você vai botar nessa casa, vai demolir tudo e vai fazer um estacionamento. O que vai ser feito ali vai ser definido por eles. Claro que quando a gente fala de um time de futebol, existem algumas diretrizes que já são definidas na venda. Por exemplo, não pode pegar o Fluminense, demolir e acabar com ele. Obviamente, tem os investimentos mínimos no futebol, etc e tal. Isso tudo tem que ser bem estudado e bem divulgado para a torcida e principalmente os sócios do Fluminense, quando forem votar essa aprovação ou não da SAF na Assembleia Geral Extraordinária que terá que ser convocada, saber exatamente onde que a gente está se metendo, onde a gente está colocando o Fluminense. Entendeu? Existe também a possibilidade que os 5 caras, né, peguem, entreguem o dinheiro para a Prisma, né, para o banco que eles botaram essa conta e falem, olha, vou botar o dinheiro aí e vocês administram. Existe essa possibilidade também. Então, assim, as possibilidades de como que será, de fato, a SAF, a gente não sabe. O que a gente sabe é, existe um fundo, ou seja, uma conta, que vai ser criada, está sendo criada, e que algumas pessoas, um número X que a gente não sabe qual é ainda, vai colocar um número Y de dinheiro que a gente não sabe também nessa conta, e através dessa conta vai comprar o Fluminense, a SAF do Fluminense, ou a casa em Búzios aqui, como o exemplo que eu estou dando. Então, esse é o cenário de momento, tá? Ainda está tudo muito indefinido. O Lauro Jardim fala em 51% e do Prisma Capital participando dessa negociação. Mas, de fato, quem é o dono da SAF do Fluminense? Quem está investindo? O valor? Tudo isso ainda não foi revelado e tem que ser divulgado, tá, gente? Isso é importante. Eu entendo que a gente, como torcedor do Fluminense, a gente fique nervoso, ainda mais depois do ano passado que o time foi mal, a gente quer dinheiro, a gente quer que o clube tenha grana para investir, etc e tal, forme grandes times, seja campeão.
mas a gente não pode levar esse processo a toque de caixa e de olhar, qualquer pessoa que falou 1 bilhão, então beleza. Ou, o fundo tem muito dinheiro, o investidor que vai comprar, vai participar desse fundo, tem muito dinheiro. Isso significa muito pouco. O que importa é, de fato, quanto que ele vai colocar no Fluminense e mais, o destino desse dinheiro. Tá no Fluminense, é para pagar dívida? É para investir em infraestrutura? É para construir um estádio? É para montar um time forte? É para revelar jogador, começar a comprar jogador jovem para vender mais caro? Isso tudo a gente tem que saber, isso tudo tem que ficar bem claro para nós quando rolar essa Assembleia Geral Extraordinária. De momento, a gente não tem essas informações. O que a gente tem é isso. O BTG está intermediando e aí o Prisma Capital vai criar um fundo e nesse fundo investidores vão botar dinheiro para comprar a SAF do Fluminense, de acordo com o Lauro Jardim, 51% das ações, ok? Eu espero ter conseguido, de maneira mais clara possível, repassar esse assunto para vocês. É um assunto muito delicado, né? Envolve muitos detalhes complexos, mas eu espero ter conseguido passar para vocês. Se faltou alguma coisa que vocês não entenderam, que eu me embolei aqui, comenta aqui embaixo que eu vou, claro, né, na medida do possível, do meu conhecimento, da minha capacidade, eu vou tentar responder aqui para vocês. Beleza? E já que eu citei Xerém ali, tem uma ótima notícia falando de Xerém que eu quero trazer para vocês. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligadinha aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome e de onde você nos assiste. A galera sempre chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Robson de João Dourado, na Bahia, Mário César de Niterói, Everton de Espera Feliz, Minas Gerais, Josemar Leite de Juiz de Fora, Melo de Vitória, Daniel de Meriti e Ribeiro de São Luís, no Maranhão. Um abração pra galera tricolor ligada na Central, convite reforçadíssimo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Uma notícia muito bacana para o Fluminense, suas categorias de base, a valorização e a formação de jogadores é trazida para nós pelo portal Xerém Stuff, referência em cobertura do Flusão lá na base, lá em Xerém. Eles trouxeram para a gente que o lateral direito Arthur Rian foi convocado para a seleção brasileira sub-17. Isso não é nenhuma novidade, o Arthur Rian é um jogador 08, né? Então ele é um ano abaixo da esquadrilha 07, que é uma geração muito bem cotada do Flu. Já fez parte ali de alguns jogos junto com a esquadrilha, inclusive, e ele vai se juntar a outros 2 jogadores do Flu que também foram convocados. É o Naran, meio campista, meio atacante, e o Wesley Natan, atacante de lado, também foram convocados para a disputa desses amistosos lá no Equador. Vão ser jogos no dia 24 e 27 de fevereiro em Guayaquil. É uma etapa de preparação do Fluminense, da Seleção Brasileira Sub-17 para o sul-americano da categoria. O portal Xerém Stuff complementa aqui pra gente que é a primeira vez que ele é convocado para a seleção Sub-17. Então, meus parabéns ao Arthur Rian, que ele continue brilhando pelo Flu, siga, né, se desenvolvendo, para a gente muito em breve vê-lo no profissional, dando muitas alegrias para o Flusão. Gente, a situação lá de Águia de Marabá e Fluminense ainda está indefinida, mas parece que tem um lado que está mais forte nessa situação. Vamos falar sobre isso? Só lembrar você ligado na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você encontra o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica podendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link que lá está, e aí vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai apertar o botão seguir, geralmente no canto superior direito, e lá você vai encontrar, a partir desse momento, você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, de maneira automática e 100% grátis. Beleza? Estou esperando você por lá. Vamos falar um pouquinho dessa situação, fazendo uma rápida recapitulação, tá? O que está acontecendo? A Águia de Marabá não pode mandar os jogos na sua cidade porque o estádio não tem capacidade. Queria mandar o jogo no estádio Rosenão, em Paraupebas. Teve todo o trâmite, mandou os laudos, a CBF vetou o estádio, disse que o estádio não tem condições de receber a partida. Com isso, ficou 2 lados ali, né, brigando para definir esse local. De um lado, a CBF querendo que o jogo fosse no Mangueirão, em Belém do Pará, que é o principal estádio do estado, e o time do Águia querendo, caso não conseguisse a liberação do Rosenão, colocar esse jogo para Tocantinópolis, para o estádio João Ribeiro, que é onde o Atlético Mineiro jogou essa semana pela Copa do Brasil. CBF definiu, e aí o Águia alega que foi
contra a sua vontade, a revelia, definiu que o jogo será no Mangueirão. O próprio Fluminense publicou lá, Fluminense, Águia de Marabá e Fluminense, dia 26 de fevereiro, 7h30, no estádio Mangueirão. Só que depois disso, a gente foi falar com o presidente do Águia e ele falou, cara, não é bem assim, a gente vai botar isso no STJD, a gente vai entrar na justiça contra a CBF, porque a gente cumpriu sim todos os requisitos, o estádio cumpre os requisitos, então não tem por que a CBF vetar que o jogo seja por lá. E aí, nesse interim, o Águia inclusive postou uma nota oficial ontem, o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, trouxe uma informação importante. E ele fala que, apesar da nota oficial do Águia dizer que tem esse pedido protocolado para que o jogo seja lá no Rosenão, a CBF está embasando a defesa dela em 2 pontos ali do regulamento. E aí esses pontos, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, falam o seguinte: todas as partidas com estádios com asterisco decorrem dependências na apresentação dos laudos técnicos exigidos pela CBF, no RGC e no RSC e previsto na legislação vigente. Em caso de não apresentação dos laudos pendentes em até 72 horas da data prevista para a realização da partida, a CBF poderá alterar o local e data da partida ou determinar que ela seja realizada com portões fechados. E aí tem a consideração 2 aqui, que aí eu vou ler aqui a parte que está grifada. Na qualidade de organizadora da competição, ainda que um estádio tenha seus laudos vigentes, a DCO da CBF poderá vetar a utilização de qualquer estádio que não apresente essas condições estruturais nos padrões adequados e poderá designar outro estádio para a realização da partida a seu critério, inclusive fora do estado de origem do clube. Então, vamos lá, por conta desses 2 pontos ali do regulamento, a CBF basicamente se ressalva no seguinte, e o Gabriel Amaral fala isso, né? Mesmo que teu estádio esteja completamente apto, se não tiver nos padrões adequados, o que é algo muito subjetivo, a CBF que vai definir, e esses padrões não estão ditos de maneira clara, a CBF pode vetar e botar outro estádio para rolar essa partida, e é basicamente o que está acontecendo. Em resumo, o Águia vai entrar na STJD, mas aparentemente a chance de uma vitória deles, nesse caso, é remota e o jogo deve ser sim no Mangueirão. Vale lembrar, né? Faltam 6 dias só para a partida. Então, assim, falta muito pouco tempo para que isso se resolva. A probabilidade maior é que o jogo seja, de fato, em Belém do Pará, que é bem longe de Marabá, tá? É 9 horas de carro. Tocantinópolis é menos e Paraupebas, que era onde eles queriam que fosse, era 3 horinhas de carro. Então, enfim, essa foi a decisão da CBF. Eu achei um pouco arbitrária, mas, enfim, aparentemente será, de fato, Águia contra Fluminense no Mangueirão, em Belém do Pará. Torcedor tricolor, convido você agora a deixar um comentário aqui embaixo. O que você achou dessa decisão da CBF? E mais, o que você está achando desses movimentos do Fluminense para se tornar SAF? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.